essa violência, ela foi originada pela sua cor, pelo seu estado social ou pela sua maneira de agir ou estar trajado? O que foi preponderante? Ou você acha que foi tudo, ou foi preponderantemente algum desses fatos? Se você fosse ressaltar algo. Weber, eu acredito que realmente foi uma junção, cara. Eu acredito que foi uma junção. Por quê eu acredito que foi uma junção? Daquela época pra cá, muita coisa mudou, muita coisa melhorou, vamos dizer assim, minha vida, financeiramente falando, e óbvio, não aconteceu nada próximo disso, mas em situações que talvez pudesse acontecer algo, algum tipo de discriminação, hoje isso já não acontece mais. Já não acontece mais porque eu chego com um carro legal, aí eu chego bem vestido, entendeu? Naquela situação, eu fui de Uber, então, ou seja, estava a pé, né? Eu cheguei primeiro do que ele, quando ele chegou eu já estava lá. Eu estava de bermuda, de boné, estava... A fala em si, não tem muito o que dizer, já me comunicava muito bem desde então, mas eu acredito que foi uma junção, pois, para ser bem sincero, talvez se eu tivesse chegado, ainda, independente da vestimenta, mas se eu tivesse chegado, por exemplo, com um carro que eu dirijo hoje, por exemplo, ou com algo nesse nível, aquilo, eu tenho certeza, aquilo nunca teria acontecido. Nunca teria acontecido, pois algo que, inclusive, você me falou no primeiro momento que eu me abri para você, que a gente falou sobre isso. Se eu estivesse, por exemplo, desse jeito aqui, como eu estou hoje, antes de qualquer situação, no mínimo ele pensaria, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Só que na situação atual, né, onde você simplesmente se junta, no sentido de parece com todo mundo, é igual a todo mundo, esse pensamento não existe. Você é só mais um favelado que não vai ter como se defender, independente do que acontecer. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Eu não me travei de fazer as coisas acontecerem, muito pelo contrário, para mim foi um combustível. Eu fiquei muito bolado por aquela situação e falei, ó, isso aqui eu não passo nunca mais. Isso eu não passo nunca mais. Você já era formado quando isso aconteceu? Sim. Eu tinha formado há quase 6 meses. Você era conhecedor da lei e naquele momento você não conseguiu fazer uso da palavra, da conversação, não houve essa diplomacia para que você... Não, de forma alguma, em momento algum. Eu me lembro, assim, para mim foi um momento de muito desespero, pois até mesmo após os policiais chegarem, até eu conseguir que um deles tivesse a boa vontade de pegar o meu celular e de ler a conversa e de ver o que estava acontecendo, já estava tudo de ruim já tinha acontecido. Tudo de ruim já tinha acontecido. Então, assim, o meu momento de alívio toda aquela situação foi esse momento, quando um deles pegou e viu a conversa, porque ali se resolvia tudo. Era algo muito básico de se resolver, não tinha nenhuma dificuldade em entender o que estava acontecendo, que os dois tinham sido vítimas de golpe. Mas até eu conseguir fazer isso, tudo já estava acontecendo. Dentro disso que você está falando, existe um artigo, né, com relação à fundada suspeita. O benefício, né, o direito que o agente de segurança pública ele tem de intervir quando ele acredita que você é um suspeito. Essa fundada suspeita, pessoal, ela é nada mais, nada menos que pautada naquilo que a cultura ela pressupõe que o indivíduo ele tem a característica de um assaltante, né, uma pessoa Delinquente, né? Delinquente. Sabendo disso, né, que infelizmente dentro da nossa cultura nós já sabemos que o que delinque ele tem ali um estereotipo, né, ele ficou estereotipado, né, e sabendo disso, né, tendo essa ciência, você nunca se atentou para esses detalhes, para que você... Porque a minha mãe, infelizmente, ela sempre me alertou sobre isso. Né? Eu sou o mais novo de 3 por parte de mãe, e meu pai tinha outro casamento, teve mais filhos. Eu sou o 4º filho da minha mãe. E nasci nasci em 87, né? Então nos anos 90 houve ali uma escalada da violência no Brasil, né? Onde você ser confundido determinava a sua vida e a sua morte. Então a minha mãe, ela introduz na minha vida
uma maneira de conversar, uma maneira de agir, uma maneira de vestir. Eu sou grato à minha mãe e à minha irmã mais velha, Flávia, um beijo no coração, que me fizeram chegar até aqui. Muitos dos meus amigos não passaram, eles foram confundidos. Dentro dessa questão de você ter nascido num bairro periférico, nunca lhe foi repassado essa maneira de se portar a ponto de que você... É até triste você falar isso, né, gente? Você tem que se portar para que você não possa ser agredido. Mas esse é o status quo. É assim que a sociedade ela se determinou nos últimos anos. E você tentar lutar contra isso de uma maneira não inteligente, que é simplesmente você tentar ignorar como as coisas funcionam, é desafiador. Qual foi a percepção que foi passada para você com relação à vestimenta, com relação à fala, com relação a todas essas coisas? Você falou, cara, foi uma junção. Uma das coisas é a cor. A cor não tem como a gente mudar. A ignorância tem como a gente mudar. Você mudou. Você é uma pessoa que tem curso superior, né? Em um país que é um país para bacharéis, que para poder entender o Brasil tem que ser advogado, né? Mas o quanto isso afetou na sua cultura, na sua forma de interagir socialmente? Quanto afetou? Você não conseguia compreender, fazer essa separação? Como é que foi isso? Olha, para ser bem sincero, no princípio, na questão de família, nunca teve, né, essa preocupação com essa distinção. Realmente nunca teve. Pra gente era normal, né? Você se vestir como tinha condições de se vestir, né? Vamos dizer assim, basicamente. Se vestir como tinha condições de se vestir. E a questão do estudo sempre foi muito pautado, né? Olha, estuda, você será alguém na vida, né? Quem nunca escutou essa frase? E eu tive até um certo contato rápido com algumas questões, até pelo fato da faculdade. Então você entra na faculdade, você já está ali, a mente já começa a mudar. Mas eu confesso, Weber, que isso aconteceu comigo, eu tinha 25 anos. Até aquele determinado momento, eu acho que eu não sentia a real necessidade. Eu acho que até aquele determinado momento eu não sentia a real necessidade de realmente me diferenciar em relação a isso. Eu sempre fui uma pessoa eu sempre me cobrei muito, independente do que eu fizesse, na música, na faculdade, eu sempre me cobrei muito. Mas nesse ponto, eu realmente achei que, tecnicamente, talvez eu conseguiria alcançar patamares que outros já estão, independente da forma como eu tivesse vestido, independente da forma que eu me portasse. Porque eu achava que aquilo ali deveria ser o normal. Por mais que na faculdade a gente aprende algo, que eu lembro do meu professor Gilberto, inclusive, ele não era dos mais amigáveis, mas ele deu aula de sociologia jurídica. E ele falava algo que pra mim me marcou muito. Ele falava, nós como estudantes de direito, termo de estudante de direito, independente de você formar ou não, você tem que entender que existem duas leis. Existe aquilo que é e existe aquilo que deve ser. Nós, dentro da faculdade, falava, nós estudamos o dever ser. Nós estudamos o que realmente deveria acontecer, como as coisas deveriam se encaixar, como as coisas deveriam funcionar. Ora, as coisas como são totalmente diferentes. E eu demorei para entender isso. Por mais que naquele momento, isso eu estava ali no 6º, 7º período, isso para mim fez muito sentido, só que isso não me afetou ao ponto de realmente ter essa mudança. Pois eu precisava entender não somente o dever ser e como é da lei, mas a diferença do dever ser e o é da sociedade em geral, da vida. Não basta você ser, você tem que parecer ser. Não basta você ser puro, você tem que parecer ser puro. E quando nós trazemos no tocante a questão racial, é ainda mais refinado isso. Você tem que ficar atento aos detalhes, cara. E assim, eu tenho, obviamente, nossos familiares, eles são negros, né? Amigos nossos são negros e tal. E você percebe, né, no comportamento que essas pessoas, elas, principalmente a juventude, né, porque a galera mais antiga, né, tem irmãos bem mais velhos, tem irmãos de 63 anos, né, então eu tive esse prazer de ter crescido com irmãos também, pessoas que passaram por outros momentos de vida, entenderam isso lá atrás, conseguiram me repassar isso cá na frente. Cara, você pode andar por esse caminho não,
né? Porque isso aqui vai dar ruim para você, porque eu já passei por aí já, né? Então eu tive essa sorte, né, da vida de ter sido o mais jovem de 11 filhos totalizados ali entre meu pai e minha mãe. E eu percebo que as pessoas elas tentam empurrar a goela abaixo aquilo que elas acham que deveriam ser. Sim. O ideal, que eu falo dentro desse processo de civilização, né, processo civilizatório que a gente traz para o pessoal, é que, infelizmente, o ideal seria que nós pudéssemos andar, vestir e comer como quiséssemos. O problema do Brasil é que ele gera uma falsa impressão de que todos somos iguais. Então você olha uma pessoa e fala assim, pô, que cara tá andando de chinela havaianas e bermuda? Pô, porque eu quero ir também, por que eu não posso? E essa percepção de cor e valor é uma coisa tão sutil que poucas pessoas conseguem compreender isso. E ela não consegue entender que você está de chinela havaianas, bermuda e você tem um olhar. E chega uma outra pessoa de chinela havaianas e bermuda e tem um outro olhar. Vamos avançar um pouco nessa conversa agora, vamos partir para um outro ponto. Depois a gente volta, um outro dia a gente vai afinar um pouco mais sobre isso, mas vamos falar de coisa boa também. Hoje você me chamou mais cedo falou a respeito do amor, né? Sim. Do quanto você ama a sua esposa, né? Conta um pouquinho dessa história aí que você me falou mais cedo, cara. Como é que foi isso? Quando foi? Loucura, galera. Eu conheço a Ju desde 2016, nos conhecemos inclusive no escolar. Fui pra faculdade, já morávamos no mesmo bairro, mas eu nunca tinha visto ela nunca tinha me visto. E aí na época, indo pra faculdade juntos, a gente se conheceu, enfim, começamos a namorar em 2017, um pouco mais de um ano depois. A Ju é engenheira química, formou, e assim, extremamente esforçada também, muito boa, né? Sou suspeito para falar, mas o currículo dela também não deixa mentir. Aí formou, entrou numa empresa de forma muito rápida, foi estagiária, um abraço direito do diretor da empresa de forma muito rápida, e com uma condição financeira para a situação, né, esse momento, excelente, e eu quebrado. Terminando a faculdade, ainda estava terminando a faculdade, dando aula de violão, ali na época, na fase boa, no mês bom, eu chegava ali uns R$600, R$500 por mês. E querendo casar, pois eu sabia que era um propósito, né? Eu não estava ali namorando para brincar, eu realmente queria casar, queria construir uma família. E a Ju muito assim comigo, cara, muito comigo, assim, junto mesmo, no propósito, firme. E eu como homem, né, eu tinha aquele sentimento, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, e não era errado. Só que para mim foi muito difícil dividir esse sentimento de realmente querer prover, né, como homem, como a Bíblia diz que devemos fazer, mas separar isso do orgulho. Pois a Ju sempre falava comigo, amor, vamos começar o casamento, vamos casar, vamos fazer as coisas acontecerem, pois hoje eu já tenho uma condição pra gente dar partida. Só que eu ficava naquela, não, enquanto eu não tiver condição, não vai dar. Não vai dar, até que eu tomei umas porradas necessárias e falei, amor, então vamos. Só que eu vou continuar correndo atrás. Porque eu vou chegar e eu vou com você nisso aí. E eu lembro um momento muito peculiar, entre vários momentos que eu comentei com você pela manhã hoje, velho. Teve um outro muito peculiar que me marcou demais. Nesse dia, a Ju tinha saído da faculdade e ela me buscou, ela estava de carro, me buscou na faculdade de carro e a gente retornou. E ela me contou que tinha sido promovida no serviço. Aliás, queria ser promovida. E aí, na conversa que ela teve com o chefe chegou a falar o quanto ela ganharia a mais e tal. Era aquela brincadeira toda, alegria e tal, conversa, ela virou pra mim e falou assim, amor, você tem noção que agora eu vou ganhar um pouco mais e a gente vai poder casar? Aquilo me pegou de um jeito que eu acho que eu não estava preparado, sabe? Eu acho que eu não estava preparado, porque na época ela tinha ali uns 23 para 24 anos, talvez. E sim, eu tinha contato, né, com mulheres da mesma idade dela e estava com outros propósitos, outras ideias, e ela estava focada naquilo que a gente tinha colocado como propósito. E aquilo me pegou de um jeito que eu falei, mano, eu vou casar com essa mulher, não vai ter como. E vou fazer acontecer por mim e por ela, pois eu quero poder viver o melhor dessa vida com ela. E aí aconteceu uma situação que eu comentei com o velho hoje pela manhã. A gente, data de casamento marcada, e fomos pro pré-wedding, né? E mulher, né, aquela questão, ela comprou as roupas e tal. E aí, faltando alguns dias pro pré-wedding, ela chegou pra mim, amor, já comprou suas roupas do pré-wedding?
Aí eu falei com ela, amor, não, já tá tudo pronto, tá aqui em casa, não comprei não, mas eu já tenho roupa pra isso. Não é porque eu já tinha roupa, eu não tinha condições no momento de comprar a roupa, comprar calça, enfim, camisa. E naquela ela ficou um pouco chateada, mas ela viu, ela entendeu rápido, eu não precisei falar, mas ela entendeu o porquê, né? Que eu não tinha comprado as roupas e tal. Aí ela virou pra mim um dia depois e falou, amor, vamos no shopping, eu tenho que fazer algumas coisas lá e tal. Beleza, fomos ao shopping, aí chegou lá, ela me deu um banho de loja, né, vamos dizer assim. E eu fiquei um pouco sem graça com aquela situação, mas eu entendi, sabe, que realmente nós estávamos no mesmo propósito e que ela estava comigo. Que naquele momento em questão, ela poderia financeiramente estar melhor do que eu, mas algo que me pegou muito é que ela já enxergava em mim o sacerdote. O sacerdote eu queria ser dentro de casa, quando eu casasse, ela já enxergava em mim, ela realmente estava comigo. Não era pela questão financeira, era pelo que ela tinha enxergado. E aquilo ali me marcou muito e desde aquele momento eu sempre tive certeza, quando melhorar, principalmente financeiramente, porque eu sei que vai melhorar, eu sei que é só um momento, eu vou fazer dela, assim, a rainha. E hoje ela é minha família, né? Primeiramente Deus, e depois ela. Vem acima de qualquer coisa. Vem acima de qualquer proposta, vem acima de qualquer sócio, vem acima de qualquer trabalho. Pois ela é minha prioridade. Assim como ela me priorizou em vários momentos, hoje eu tenho ela como prioridade. E o porquê? Muitas das vezes me perguntam, Johnny, por que, cara, essa questão de correr atrás? Porque, galera, pra ser sincero, sem modéstia alguma, vamos lá, o que eu vivo hoje já é além do que eu imaginava viver há 2, 3 anos atrás. Financeiramente falando, eu tô, assim, realizado, vamos dizer. Se fosse comparar ao que eu imaginava viver um tempo atrás. Eu já galguei muito mais. Aí alguns perguntam, cara, pra que mais? O que você tá... Olha, o que eu puder fazer para que ela tenha a melhor vida possível, eu vou fazer. Sensacional. O que eu puder fazer para que os meus pais desfrutem da melhor vida possível, eu vou fazer. Pois só você, velho. Eu sei que só você sabe o que sua mãe teve que fazer para poder você chegar até aqui. Só você sabe. Talvez nem você saiba de tudo. Eu sei que talvez nem você saiba de tudo. Sim. Mas até levando para um outro lado, falando um pouco de pai e mãe, só eu sei que era, por exemplo, em alguns momentos, quando eu era um pouco mais novo, minha mãe fazia, nós passamos alguns momentos difíceis, aí minha mãe começou a fazer um arroz, não, um macarrão branco. E eu criança, 8 anos, 8, 9 anos de idade, olhava aquilo ali, a comida da minha mãe sempre foi muito boa. Sempre foi muito boa. E em algum momento ela começou a fazer esse macarrão branco e eu ficava assim, pensava comigo, eu não falava, pensava comigo. O que tá acontecendo, gente? Aí minha mãe fazia o almoço ali, fazia o macarrão no almoço e não comia. Aí meu pai não comia. E aí eu e meus irmãos, tenho 2 irmãos mais novos, um irmão, uma irmã, e a gente se alimentava e criança, né, boba. Mãe, pai, não vou comer não? Eu falava, não, a gente tá sem fome. Beleza, e aí o tempo foi passando e eu entendi que naquele momento eles deixavam de alimentar porque se eles comessem não teria janta para mim e para meus irmãos. Em outros momentos, não sei se alguém conhece a região, eu morava em Betim, divisa com Contagem, região da Via Expressa, não 1 ou 2 vezes, vários momentos. A gente saiu lá de casa e fomos a pé até o Eldorado para poder almoçar na casa da minha avó, coisas desse tipo. E pra gente era tudo alegria, vamos andar e tal. Mas meus pais sabiam a situação que estava acontecendo. E aos poucos as coisas foram melhorando e tal. Mas hoje eu olho e repetindo, o porquê cheguei sempre mais. Pois no que depender de mim, eu vou dar a melhor vida possível para minha mãe e para o meu pai. Porque depois da ajuda da minha esposa, eles são prioridades. Então hoje eu tenho o privilégio de poder, no meio de semana, mãe, tá tudo bem aí? Ah, eu vou aí, mãe, eu vou te ver. Ah, não, vamos almoçar, vamos fazer alguma coisa. Sem precisar preocupar com o dinheiro. Sempre, porque a gente já tem tantos problemas, né? Outros. Então, se o dinheiro não for uma delas, já é muito bom. Cara, você falou um negócio aí. Você falou, cara, você foi muito profundo aí, cara. Muito profundo. Você me fez aqui voltar em coisas da minha infância. Porque a gente passou por problemas que a gente tivemos que enterrar. Eu tive que desenvolver essa habilidade de enterrar coisas. Não sei se você teve que fazer isso. Mas aí, às vezes, as pessoas elas olham para você e te veem sorrindo o tempo todo. Eu sempre fui um cara muito sorridente, muito alegre. As pessoas sempre... Nossa,
nossa, mas o Weber está sempre sorrindo, porque eu tive que enterrar muita coisa, muita coisa. Então, as coisas mais terríveis, as situações mais complicadas, né, eu nem me lembro delas mais, a maioria. E quando você trouxe isso, né, é como se uma caixa, um baú, ele fosse aberto. E você vai lembrar ali de situações tais como água doce, né? Não sei se você chegou a passar por isso, né? A mãe pegava lá, tem uma coisa para comer, mãe, de tarde não tem. Aí vai lá, pega água, açúcar. Então assim, a farinha com açúcar poder matar a fome. Baçoada, não sei se você lembra. Baçoada. Baçoada que é clássico. Então assim, eu tive muita sorte porque os períodos muito intensos assim, complexos, eles foram menor na minha época. Meu pai foi um cara de ferro, ele nunca deixou a peteca cair. Minha mãe, então é muito interessante o que você está trazendo aqui, em uma época em que as pessoas não dão mais valor para a família, não dão mais valor para a esposa. Pessoas as quais, no seu caso, quanto no meu, você conheceu Bruna, às vezes foi a única mulher, ou a única pessoa que acreditou verdadeiramente em você. Sim. Quando ninguém mais acreditava, né? Aí aquela pessoa ela vai, pega todas as fichas e coloca em você. E é uma coisa muito natural de que o homem ele se esqueça disso quando ele começa a prosperar. E aquela mulher já não presta mais, já não me acompanhou, né? Quantos amigos eu conheci que falaram isso? Não, essa aqui ela não me acompanhou, o intelectual dela ela ficou para trás, né? Mas ele esqueceu de que lá atrás era o intelectual dele que não acompanhava o dela. Não eram as atitudes dele, né? Essa falta de amadurecimento, de maturidade, que não fazia ele prosperar, e mesmo assim essa mulher, ela confiou nele. Um irmão meu, um irmão mais velho, há 2 semanas atrás, ele falou o seguinte comigo, falou assim, me chama de Ebin, né? Ebin, tem gente que fala que o melhor amigo do homem é o cachorro. Se engana, o melhor amigo do homem é a mulher. Porque você pode ver aí, ó, você vai passar aí pra rua fora aí, você vai ver que tem um mendigo deitado ali e tem uma mulher junto com aquele cara ali, ó. Trate bem da sua... Olha o que esse cara ali, ele trouxe pra mim, cara. Uma coisa assim que as pessoas hoje, elas... O que você está falando agora, isso é profundo, cara. A juventude não sabe o que é isso, o que é valorizar a esposa, o que é valorizar a família, independente dos erros que tiveram. Mas entenda, você tem que entender que o seu pai, ele fez o melhor para você com aquilo que ele tinha. Ah, eu não tive pai. Ah, não. Minha mãe. Sua mãe, ela fez o melhor para você com aquilo que ele tinha, que ela tinha. Então, assim... E a gente esquece disso muito rápido, porque os momentos bons, eles são igual um feitiço, né? É igual um feitiçozinho, assim, você fica enfeitiçado, fica apaixonado com os momentos bons, e de repente, quando você vai ver, você está pisando em cima das pessoas, pisando em cima de pessoas que te deu a mão lá atrás, né? E você está deixando pessoas para trás, pessoas que falaram assim, que te carregaram até aqui, você está deixando pessoas para trás. Você está enfeitiçado com o olhar no espelho, né? Você admirar o belo. Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu. Então você admira aquilo e, enfim. Cara, sim, está sensacional essa entrevista com você. Temos vários assuntos para poder tratar, mas o tempo, ele... Senão vai virar uma série. Exatamente, é reduzido.